Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma aula do Um com Deus. Nós já estamos na terceira aula. Parabéns você que está fazendo Um com Deus. E aí, como foi a sua semana? Conseguiu fazer os exercícios da consciência da presença de Deus? Eu espero que sim. Eu fiz. E eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo durante a semana, especificamente no domingo. No domingo, eu já comecei o meu domingo fazendo os exercícios, dando bom dia para Deus, elogiando a Deus. Só que durante o domingo aconteceram várias coisas, muitas coisas dando errado. Eu queimei a minha mão. E aí eu parei e perguntei de Deus, Deus, o que tu queres me ensinar? E aí Deus falou comigo. Deus falou que eu não estava confiando nele plenamente. Eu estava confiando em várias outras coisas e não estava confiando nele. Foi aí que eu parei, orei, pedi perdão de Deus e entreguei todos aqueles problemas que estavam acontecendo para o Senhor. E eu tenho certeza que se você fez o exercício, Deus falou com você, Deus te ensinou e você viu quanto Deus é poderoso, quanto Deus tem infinitas características que você pode conhecer, elogiar a Deus. E se você não fez o exercício, não tem problema, faça essa semana. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Você já recebeu uma carta de amor? Eu espero que sim. Eu já recebi várias cartas, mas existe uma carta que eu recebi que eu gostei muito, que é essa daqui. Isso aqui eu ganhei no meu aniversário, do meu grupo de amigos. Grupo de amigos é um grupo pequeno que a gente se reúne para orar, para conversar durante a semana. E essas minhas amigas, no dia do meu aniversário, fizeram essa carta para mim. E aqui dentro tem fotos minhas com elas, tem bilhete de cada um. E como eu me senti amada com essa carta, de verdade. Todos os presentes que eu ganhei nesse dia, o que eu mais gostei foi essa carta. Tanto é que eu tenho ela até hoje. Mas, apesar de eu ter gostado, ter amado, ter recebido essa carta, ela não foi nem de longe a melhor carta que eu já recebi. A melhor carta que eu já recebi na vida foi essa, a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma carta de amor para a gente, é uma carta de amor de Deus para mim e para você. E é sobre essa carta de amor que a gente vai conversar na aula de hoje. Realmente, Simone. E sabe por que Deus nos deu essa carta de amor? Porque às vezes é difícil as pessoas se entenderem, compreender o que o outro está pensando. Eu tenho certeza que você não entende completamente essa pessoa ou as pessoas que moram com você, não é verdade? E para ilustrar isso, eu queria contar uma história para vocês. Tinha um casal que estava em casa, né, nessa quarentena, os dois lá assistindo TV. E aí a mulher fala assim, vou fazer um bolo hoje, um bolo de banana. Amor, você vai lá no mercado comprar os ingredientes para mim? Aí falou, claro, amor, vou sim. Aí ela foi lá e listou os ingredientes que ela ia precisar. Aí ela botou lá, número 1, banana. Número 2, leite. Número 3, ovos. Número 4, açúcar. Aí o homem foi lá todo empolgado, comprou os ingredientes, chegou em casa. Quando a mulher foi olhar os ingredientes, ele tinha trago uma banana, 2 leites, 3 ovos e 4 açúcar. Você acha que teve algum problema nessa comunicação aí? É claro que teve, né? A mulher listou lá, colocou lá os itens como se fosse uma lista e ele entendeu que era a quantidade. Como é que vai fazer um bolo de banana com uma banana, gente? Impossível, né? Essa história mostra pra gente como é difícil a gente entender a cabeça da outra pessoa. A gente só vai conseguir entender completamente se a gente entrasse na cabeça dela ou conseguisse ler os pensamentos dela. Mas isso não é possível. Então, o que a gente usa? Palavras, a comunicação, né? Mas, Andara, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou entender essa carta de Deus, então? Se eu não vejo ele aqui, se é difícil já entender alguém que está próximo de mim, como é que eu vou entender o que Deus quer me ensinar, quer me falar com essa carta de amor que é a Bíblia? O processo de a gente entender o que Deus quer para a gente chama aqui de meditação. A meditação é a forma de a gente compreender o que essa carta de amor que Ele nos deu quer falar para a gente.
E, gente, a Bíblia, ela é a forma perfeita de comunicação que Deus fez para falar com a gente. A gente consegue entender o pensamento de Deus, consegue saber o que Ele quer para a nossa vida através da Bíblia. E esse processo de conhecer mais a Deus e entender Ele, a gente chama de meditação. A palavra meditação, ela vem do hebraico e é derivado de uma palavra que significa ruminar. Entender o que é ruminar? Ruminar é um processo digestivo que alguns animais passam. Um desses animais é o boi. Você sabia que o boi ele só come capim? Sério, só capim. Agora imagine um animal que só come capim e a gente tira tantas coisas deliciosas dele, não é verdade? Aquela picanhazinha assim, mal passada que você adora, aquela alcatra, que delícia. E aquele osso com tutano, meu Deus, deu até fome, na verdade. E tudo isso é tirado de um animal que só come capim. Ainda mais, o que sai dele depois de todo o processo digestivo ainda serve como adubo para as plantas. Como que um animal que só come capim consegue produzir tanta coisa? Porque o processo digestivo dele é pela ruminação. O boi tem 4 estômagos, 4 compartimentos dentro dele. Então, quando o capim entra, vira uma massa de alimento e vai para o primeiro estômago. Depois volta e ele mastiga de novo. E aí vai para o segundo estômago e volta, ele mastiga de novo. E assim até o final. E aí ele consegue pegar todos os nutrientes necessários para ele conseguir ficar forte, robusto. Isso é exatamente o que a gente faz na meditação. A gente se aprofunda, a gente lê e relê, lê de novo e pergunta de alguém quando a gente não entendeu e vai buscar mais, pede de Deus para mostrar até que a gente consegue tirar o máximo de nutriente possível para o nosso corpo, Nandara? Não, para o nosso espírito, porque a palavra de Deus, ela é o alimento do nosso espírito. Então, a meditação, ela é o processo mental e espiritual de nós digerirmos o alimento que é a palavra de Deus. É isso mesmo. Mas eu sei que você já deve ter ouvido essa palavra meditar, né? Nas livrarias, nos livros, na internet, a gente ouve muito isso, meditar. Mas é a meditar na forma oriental, que significa esvaziar a mente. A pessoa senta e fica fazendo assim, e esvazia a mente. Mas a minha avó já dizia que mente vazia, oficina do diabo. Isso é verdade. Quando você esvazia sua mente, você abre portas para entidades demoníacas mesmo. Uma pessoa que fica sem pensar em nada, começa a fazer um monte de besteira. É por isso que nós vamos ensinar para você a meditação bíblica, que é o oposto disso. Meditação bíblica, você vai encher a mente. Com o que, Simone? Com a palavra de Deus. Meditação bíblica é você encher a sua mente com a palavra de Deus. E você sabia que lá em 2 Coríntios 2, fala que os cristãos, aqueles que entregaram a vida para Jesus, eles têm a mente de Cristo? Aí você pode pensar assim, mas por que um monte de cristão faz um monte de besteira, um monte de crente faz besteira? Sim, podem fazer besteira porque não estão usando a mente que Deus lhe deu, a mente de Cristo. E em Romanos 12, 2, fala que, ele diz assim, não se amoldem ao padrão nesse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus quer que a gente saiba está aqui. A Bíblia revela os pensamentos de Deus. Lá em 2 Coríntios, como eu falei, 1 Coríntios 2, fala e nos revela que a gente pode ter acesso aos pensamentos de Deus. Isso aí é união de pensamento. Mas como que eu vou ter acesso aos pensamentos de Deus? Sim, podemos sim ter acesso aos pensamentos de Deus. Se você puder, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 2, no versículo 11. Eu vou ler para vocês. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que a gente pode ter acesso à mente de Cristo? Aqui, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tudo que Deus quer que você saiba, está aqui. Todos os pensamentos de Deus estão aqui na Bíblia, e deixou disponível para a gente ter acesso. E como a Dandara falou, a meditação, ela é um processo mental, mas ela é um processo aberto para quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, lembra lá de Efésios 1:13? Fala que você foi selado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E é esse Espírito que vai ajudar você a entender a palavra de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você vai conseguir entender aquilo que Deus quer para você. Muito bem. E isso realmente acontece, gente. Isso é sobrenatural e só pode vir do nosso Deus. Eu vou contar para você uma história de uma moça que ela já leu a Bíblia toda, mas não conseguiu entender nada. Até que um dia, essa pessoa era amiga do nosso pastor Davi, e o pastor Davi evangelizou ela, insistiu, e ela até que um dia entregou a sua vida para Cristo. E aí, quando ela entrega a vida para Cristo, ela recebe o Espírito Santo. A gente falou, passadas semanas, ela liga para o pastor, pastor, eu consegui entender a Bíblia. E ele falou, minha filha, você conseguiu porque agora você tem o Espírito de Deus. Ele vai lhe ajudar a entender. E, gente, quando a gente, como a Simone acabou de falar, em Efésios 1:13, esse Espírito, ele é o selo para a nossa salvação. E tem outras coisas que ele faz pela gente. Uma delas é interpretar, nos ajudar a entender melhor a Bíblia. E ele com certeza vai te ajudar. Se você tiver dúvida de alguma coisa, ele vai ajudar você sim. E você não mais, depois que você tem esse Espírito, você não vai precisar depender de pessoas para ajudar você a entender, não vai precisar de guias, gurus. Não, você pode entender a palavra de Deus sozinho, você e Deus, você pode entender a sua palavra. Uma outra coisa também que é muito interessante, você não precisa de gurus, você pode entender a palavra de Deus, você e Deus. Mas, claro, você também tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se dedicar. Só assim você vai também entender. Então, não adianta eu ler a Bíblia 5 minutos e achar que eu vou entender tudo. Não, você precisa de uma dedicação. Em Provérbios 2, de 1 a 6, ele diz o seguinte, e mostra e confirma isso, que a gente também precisa estudar. Então, abra lá a sua Bíblia em Provérbios 2, de 1 a 6. Lá diz o seguinte, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, você viu essa palavra, inclinar o coração? O que é essa palavra inclinar? É quando você dá atenção, quando você mostra que quer dar atenção a uma pessoa, você se inclina. Se eu estivesse falando com você assim, você acha que eu ia dar atenção para você, dar aula para você? Eu acho que com certeza você ia entender que eu não estava dando atenção para você. Mas quando você inclina, você ouve bem, quando você dá atenção, você se dedica a alguma coisa. Vou continuando com o versículo 3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, então clamar. O que é clamar? Você pedir de Deus. Se você não está entendendo uma coisa ou está em dúvida, você clama, você pode falar com Deus isso. Versículo 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então, imagina aí, se eu falo para você que tem um tesouro escondido na sua casa, e você tem que procurar. Se você achar, ele é seu.
Você ia procurar assim, ó? Não, você ia ficar louco procurando. É a mesma coisa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um rico conhecimento. Se você conhece bem a palavra de Deus, ela vai lhe dar conhecimento. E isso é um tesouro para você. Então, busque a palavra de Deus como se fosse um tesouro. Versículo 5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Cara, pensou você ter o mesmo conhecimento que Deus? Isso daqui é a palavra de Deus, cara. Então, se você se dedicar a entender, você vai ter os mesmos pensamentos, vai ter as mesmas atitudes de Deus. Mas, se você lê, tem que se dedicar, tem que inclinar, dar atenção para isso. Se você não está entendendo, peça a ajuda de Deus. Com certeza, Ele não vai ser aquele cara, não, te vira aí. Ele vai ajudar você. Ele vai te dar conhecimento, com certeza, se você se dedicar e pedir isso de Deus. Deus, gente, é muito bom a gente ter os pensamentos de Deus, isso traz muitos benefícios. E já pensou você ter os mesmos pensamentos de Deus? Com certeza, isso vai ser um privilégio para a nossa vida. E é isso mesmo, gente. Deus, ele não comete erros, ele não erra. E a gente precisa confiar na Bíblia. A Bíblia realmente é a palavra de Deus. Só que a gente, né, nós preferimos tudo bem mastigado, né? Preferimos vir para o culto ou assistir uma mensagem no YouTube e pronto, conhecer a Deus. Mas, gente, olha o versículo que o Felipe acabou de ler. Descobrir a palavra de Deus, procurar entender, é como buscar um tesouro. E como o Felipe falou, eu tenho certeza que se a gente falasse assim, olha, tem um tesouro aí na sua casa, você não ia ficar parado, né? Você ia cavar o chão, parede, tirar os telhados, sei lá o que você ia fazer para achar o tesouro, né? E tesouro, a gente não encontra assim. Olha, estou andando na rua, topei, ai meu Deus, um diamante, achei um diamante, gente. Não, não é assim. Por exemplo, os garimpeiros, o quanto eles têm que trabalhar para achar uma pepita de ouro, né? E a palavra de Deus é um tesouro que você pode buscar, cavar, procurar, entender. Se você tem o Espírito Santo, é Ele que vai te ajudar a achar esses tesouros. E olha só, meditar na palavra de Deus, descobrir essas verdades de Deus, esses tesouros que Deus tem para mim e para você, é muito bom. E você, quando você for meditar, eu sei que ler livros é muito bom. Ler vários livros é bom demais, mas não existe um livro melhor do que a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se dediquem a estudar essa palavra. É por isso que hoje a gente vai ajudar você a fazer a sua própria caçada. Você mesmo vai descobrir o que Deus quer para você, o que Deus quer que você ache, o que Deus quer que você descubra na palavra dele. E esse processo de meditação que nós vamos ensinar, ele é 5 passos, é como os 5 dedos da sua mão. E são maneiras, olha aqui, 5 passos, assim, ó, 5 dedos da sua mão. E esse processo é bem fácil. Depois que você aprender, você vai ver o quão legal é aprender a se alimentar da palavra de Deus. Lembra que a gente falou ainda agora sobre ruminar? Pois é, agora a gente vai aprender a ruminar a palavra de Deus com esses 5 passos. Então, você já entendeu o potencial que tem a meditação, o quanto é incrível a gente conhecer mais a Deus. Mas agora a gente vai ver isso na prática, passo a passo. E o primeiro passo, a gente vai começar aqui com o dedo polegar da sua mão. Para você compreender melhor, a gente vai fazer como se fosse os 5 dedos da mão e você vai acompanhando aí a gente, tá bom? O polegar, que é o primeiro passo, é entender. Entender. Decore aí. Primeiro é entender. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma passagem da Bíblia e tentar entender aquela passagem, tentar entender aquele versículo, o que ele quer falar. Antigamente, a Bíblia ela só tinha versões no português arcaico, né? Dar-te-ei meu louvor, dar-lhe-ei. Eu confesso para você que eu acho muito bonito, mas não entendo muita coisa, não. Hoje, a gente já tem várias versões diferentes, com linguagem muito mais fácil e acessível. E por que isso é importante? Porque você só vai absorver aquilo que você entende.
Não é verdade? Por exemplo, se eu colocar aqui para você ler, a concupiscência do homem. Você entendeu alguma coisa? Não, é alguma coisa do homem aí. Agora, se eu botar aqui o desejo mal do homem, você consegue entender melhor? É claro que sim, né? Por quê? Porque a forma de falar ficou mais simples, ficou mais fácil. Quer dizer a mesma coisa, só com uma linguagem mais simples. Então, a primeira coisa que você precisa saber para esse passo aqui dar certo é que você precisa conseguir entender o que você está lendo. Tem que ser uma linguagem simples. E outra coisa também, se você já tem uma linguagem simples, mas você não está conseguindo entender, uma coisa importante é você ir para o dicionário. Seja o dicionário físico, seja o virtual. Mas é importante não entender uma palavra, procura o significado dela, o que ela quer dizer, como ela é aplicada em outras frases. Se você ainda não viu o dicionário, mas não entendeu muito bem, procura outras linguagens da Bíblia para você entender o contexto e aquilo ficar mais claro. Como o Felipe falou, não é você ler a Bíblia ali e falar, não, tá ótimo, eu entendi o que tinha para entender. Não, pare, se incline a isso, se dedique a isso. Uma outra técnica também que você pode usar é pegar esse versículo e falar, né, com as suas palavras, na forma como você falaria com um amigo seu, como você explicaria para outra pessoa. E aí eu vou dar o exemplo de João 3,16. Tá? Se você souber, repete aí comigo. Fala, lá João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dandara, como é que você falaria isso nas minhas palavras? Falaria, Deus amou muito o mundo e Ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar e nos dar vida. Eu, no meu linguajar normal, eu não usaria tanto amor. A minha mãe tanto me amou. Não, eu falo, a minha mãe me amou muito. E você consegue compreender da melhor forma. Então, quando você consegue entender bem a passagem, quando esse passo aqui fica bem claro na sua mente, aí fica muito mais fácil você ir para o segundo passo, que é... O segundo passo é você memorizar a passagem. Memorizar a passagem é um passo muito importante, porque você guarda na sua mente o versículo. Isso me permite você entender melhor, além de você guardar no seu coração, você entende melhor e você pode, essa informação fica na sua mente por várias horas, até quando você vai dormir. Então, isso já é um processo de ruminar. Isso é muito legal também porque, por exemplo, você está fazendo outros estudos e aí você lembra de versículos que são parecidos e vai ajudar você a entender melhor e ver que outros versículos complementam o seu estudo. A importância de você memorizar também é porque ela é uma arma contra Satanás e os seus desejos também. Por exemplo, em Efésios 6,17 diz que a espada, que a palavra de Deus é como uma espada que a gente contra-ataca contra o nosso inimigo. E, por exemplo, Jesus foi o maior exemplo de usar a palavra de Deus para se defender de algumas ciladas. Quando ele foi para o deserto, ele foi tentado por Satanás e o que ele dizia? Está escrito. Então, ele se defendia com a palavra de Deus. A palavra de Deus era a arma de proteção dele. Então, é muito importante a gente decorar versículos para usar. Então, se você está com dificuldade de mentira, vem uma tentação de mentira, você lembra do versículo que fala sobre mentira e você vai pensar e vai lembrar, não posso mentir. Então, você vai lutar com as suas tentações e com as ciladas de Satanás com o versículo da Bíblia. E como é que a gente decora a palavra de Deus? Cara, tem muitos métodos que você pode usar e são infinitos, então o que você mais gostar e mais se sentir bem, você pode fazer várias vezes. Nós fizemos semana passada um método de você decorar João 17,3, então a gente lia, depois tirava algumas palavras e você tentava falar, não é verdade? Então você pode usar esse método. Outro método também é você escrever várias vezes o versículo até decorar. Eu não gosto desse método, não gosto de escrever. Um método que eu gosto bastante é de dividir os versículos e repetir eles até conseguir decorar.
Mímica também é um método que você pode usar, como a gente fez para decorar as 4 uniões de espírito. Então, isso é com você. Mas o que é importante é que você, o método que você mais se sentir bem para decorar e conseguir decorar, esse é o método ideal para você. Beleza, gente? Então, vamos memorizar? Vamos lá. Depois que você entendeu, memorizou, eu sei que tem gente que está falando assim, mas eu tenho dificuldade de memorizar. Tem não. Lembra que eu falei que não, na verdade foi Deus que falou, que você que entregou a vida para Jesus tem a mente de Cristo? Então, o nosso maior exemplo é Jesus. Se Jesus memorizava os versículos, tu acha que a gente não precisa memorizar? Tem sim. Então, depois que você entendeu, memorizou, o próximo passo é tirar a lição. Agora você vai tirar a lição. Você vai entender o que Deus quer te falar com esse bilhete. Lembra que eu falei que a Bíblia é uma carta de amor? Então, se a Bíblia é uma carta de amor, o versículo é um bilhete de Deus para você. E aí você vai perguntar de Deus, o que tu queres me ensinar com esse bilhete? O que tu queres que eu mude, que eu faça? Gente, porque assim, a Bíblia ela é muito prática. Ou ela fala para você fazer, ou você deixar de fazer. E quando você for meditar, quando você estiver nesse passo de tirar a lição, lembra que a meditação ela é para você. Sabe por quê? Porque geralmente acontece isso. Eu estou lendo uma passagem, eu vejo assim, eu falo, ixi, isso aqui era para minha amiga, era para o fulano. Não era para o fulano, era para ti mesmo. Deus está mostrando para você, então é para você aprender. E aí você tem que perguntar, Deus, o que tu queres me ensinar? E Deus vai falar se é para você fazer algo, se é para você parar de fazer algo, se é para você começar a fazer certas coisas, mudar a sua forma de falar. Eu não sei o que Deus vai falar para você. Mas quando você meditar, lembra que Deus está falando isso para você. Ok? Essa semana, eu estava meditando e aí Deus me falou que o quanto eu preciso, na minha casa, cantar mais louvores a Deus, parar e falar e cantar para Deus, e Deus gosta, lembra que Deus gosta de ouvir a nossa voz? E aí eu aprendi, falei, na minha casa, então eu não vou cantar só quando eu estou lá na igreja, eu vou cantar quando eu estiver lá em casa, e as pessoas que moram comigo que aguente, né, a ouvir. Então, com você também, Deus vai falar para você fazer algo, ou parar de fazer algo, e aqui na igreja, tem muitas pessoas que perguntam assim, né, isso é pecado, isso... Quando alguém perguntar isso, a primeira coisa que a gente tem que falar é assim, o que Deus já falou para você? O que Deus já te ensinou com isso? A gente não vive por regras. Deus é que fala se isso você pode ou se não pode fazer. É por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Então, vamos lá. Entender, memorizar, tirar a lição. E depois de você tirar a lição, você precisa saber como é que você vai agir diante do que a palavra de Deus falou com você, né? Você já entendeu, você memorizou e você tirou a lição, agora é hora de fazer uma decisão. Fazer uma decisão. Por que fazer uma decisão é importante? Porque lá em Tiago 1:22, fala para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Gente, a Bíblia ela é o livro mais vivo que existe. Você pode ler vários livros que você não vai ter o autor daquele livro ali do seu lado, lhe explicando o que você tem que fazer, lhe explicando passo a passo. Mas, se você não colocar em prática, esse livro que é tão vivo vai estar morto para você. Porque o que faz com que ele cause a mudança real na nossa vida é a decisão que nós fazemos diante daquilo que aprendemos. Agora, não adianta você chegou até aqui e viu, ai, que lindo, que lição maravilhosa que esse versículo tem para mim, que mensagem maravilhosa, e você não coloca em prática. Lá em João 14, 21, 23, fala que aqueles que amam a Deus obedecem aos seus mandamentos. Então, se você fala que ama a palavra de Deus, que acha incrível, que acha maravilhoso, e você não põe em prática,
Você não ama de verdade. Porque se você ama, você coloca em prática tudo o que esse livro está falando. Então, mulher, se você quer ser uma mulher de sucesso, você quer ser uma mulher que é alegre com a sua vida, Provérbios 31 tem a receita para ser essa mulher. Homem, se você quer saber como ser um homem exemplar diante de Deus, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Jovem, se você quer saber como ser um jovem que agrada o coração de Deus, tem versículos que falam sobre isso. Mas se você não colocar em prática, você não vai ter isso. O mundo, ele seria muito menos, o mundo não seria desigual, não seria injusto se as pessoas que entendem e amam a palavra de Deus realmente colocassem em prática. Então, quando você chegar aqui nesse passo, você vai se perguntar, como é que eu vou agir diante disso que eu aprendi? E vai colocar lá algo prático para você mudar na sua vida. Porque assim, você vai ser uma pessoa de sucesso. Quando você decide praticar aquilo que ouviu da palavra. E o nosso último passo, mas não menos importante, é compartilhar com Deus. Esse momento de compartilhar com Deus é o momento que você vai falar, você vai verbalizar tudo que você aprendeu, a lição que você tirou, a decisão que você tomou, e vai falar para Deus em forma de oração. Isso é uma oração que você faz para Deus, e você vai falar tudo que você aprendeu. Deus gosta bastante de ouvir você. Ele quer falar você pode falar o que você aprendeu, o que você achou, suas dificuldades com isso que você aprendeu, e a decisão. Por exemplo, se você decidiu meditar todos os dias, sem falhar, você pode falar para Deus e pedir ajuda para Ele, dizendo que você tem dificuldade com isso e quer se aproximar mais dEle. Então, você compartilha tudo que você quer falar e seja sincero mesmo. Deus você não tem limite de minutos para falar com Deus. Deus gosta bastante de ouvir você. Então, peça a ajuda de Deus, que Ele com certeza vai te dar a força para te ajudar e você a obedecer Ele. Beleza? Então, vamos meditar? É isso mesmo. Agora que você aprendeu a meditar na prática, a gente vai revisar. Vamos lá. Primeiro passo da meditação é entender. O segundo passo é memorizar. Terceiro passo da meditação é tirar a lição. O quarto passo, fazer uma decisão. E o quinto passo, compartilhar com Deus. Agora, a gente vai meditar. Vai aparecer aí na sua tela um versículo. E esse versículo é Salmos 1:1. E nós vamos meditar. Se você tem um caderno, uma caneta, um papel, pegue aí. Eu vou esperar você, tá? Vamos lá. O Salmos 1:1 fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Vamos lá para o nosso primeiro passo, que é entender. Vamos entender o que esse versículo está falando. Mas para a gente entender, a gente tem que pegar algumas palavras que são um pouco... que algumas pessoas não entendem o que significa. Vamos pegar uma palavra, vai aparecer na sua tela a palavra conselho. O que é conselho? Conselho é ensino, é uma opinião. E o que é ímpio? Não seguir o conselho do ímpio. O que é ímpio? Ímpio significa uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não conhece a Deus. Então, o versículo já está falando que a gente não deve seguir a opinião de quem não conhece a Deus. E zombadores, você sabe o que é zombador? Zombador é aquela pessoa que tira sarro com tudo, de todos. E aí, olha só, vai aparecer na sua tela como vai ficar o versículo agora. É feliz aquele que não escuta a opinião das pessoas sem Deus e não imita a sua conduta, nem fica perto dos que ficam tirando sarro de tudo e de todos. Não deu para entender melhor o versículo? Agora que a gente entendeu melhor esse versículo, vamos lá para o nosso segundo passo? O segundo passo é memorizar. Como o Felipe falou, existem várias formas
se a gente conseguir memorizar o versículo, não é verdade? A gente já usou tirar algumas palavras aqui, a gente já usou gestos. Uma forma que é muito fácil é gestos, né? Que eu acho bem, bem simples. Mas você pode usar a sua forma. Agora, nessa meditação, a gente vai memorizar com gestos, ok? Então, vamos por partes. Você vai ouvir a voz aí da professora Simone, e aí você vai seguir o gesto que eu vou estar fazendo aqui para você, ok? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos 1:1. Viu aí? Gente, isso não é Libras, tá bom? Não é interpretação de sinais. Você vai usar um gesto que faz você lembrar como é feliz. Você pode fazer o gesto de sorriso. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquelas pessoas sem Deus, nem imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos 1:1. E o próximo passo é descobrindo a lição. Que lição que a gente pode tirar desse versículo? Ele fala que a gente é feliz a pessoa que não segue os conselhos dos ímpios, não é verdade? Então, eu tenho que me afastar de pessoas que não gostam de Deus, que falam mal de Deus, de pessoas que têm condutas ruins, que roubam, que mentem, que fazem coisas erradas. Então, eu devo me manter afastado dessas pessoas, não pedir conselhos, porque me manter afastado, porque eu posso pegar alguns hábitos, algumas atitudes que não são legais e isso pode acabar me prejudicando. Então, beleza? Então, vamos nos manter afastados de pessoas que não agradam a Deus. Vamos lá, a gente já entendeu que no Salmos 1:1 fala que é para a gente se afastar de pessoas que não conhecem a Deus, não seguir o conselho que elas querem dar para a gente. E agora que a gente sabe disso, é hora da decisão. Você e eu precisamos decidir não ficar em conversa onde essas pessoas estão. Lá no seu trabalho, quando estão fofocando, quando estão falando mal do seu colega, do seu chefe. Decida sair. Quando tiver aquela piada imoral, decida se levantar e sair. Lembra que o nosso objetivo é agradar a Deus, é conhecer mais a Deus para que a gente possa agradá-lo? Então, é difícil? É fácil você levantar de uma conversa, sair e ir embora? Não, não é fácil. Mas quando você decide obedecer aquilo que Deus te mostrou, há muitos benefícios para você. E o quinto passo é compartilhar com Deus. Nesse momento, você vai falar com Deus sobre o que você aprendeu nesse momento de meditação e pedir ajuda dele também para você cumprir essa decisão. Porque quando você realmente faz uma decisão certeira ali, que você quer mudar algo em você, não é fácil. E a nossa tendência é não fazer isso. E é nesse momento que a gente fala, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a te agradar e a me afastar de todas aquelas pessoas que me fazem me distanciar de ti. E aí você fala com ele, compartilha com ele qual foi a sua decisão, a sua lição. Você pode fazer isso de forma falada, de forma escrita. Aí é você que vai decidir. Mas é importante você terminar compartilhando com Deus. Porque aí você aprendeu um monte de coisa sobre a palavra de Deus, aí tu vira para o autor e vai embora. Ah, obrigado, valeu. Não, você tem que falar, Deus, olha, eu aprendi isso, me ajuda, porque se foi ele que escreveu tudo isso, ele sabe também como você vai colocar em prática. Então, gente, essa foi nossa aula sobre meditação. Essa semana, você vai tirar essa semana para se dedicar à meditação. A gente mostrou aqui passo a passo como fazer. É claro que você não assistiu essa aula, já está expert, né? Não, então, se você tiver alguma dúvida, volta aqui na aula, tira alguma dúvida que você tiver. Vocês têm os nossos números de telefone, então manda mensagem para a gente ou liga para a gente. Você tem também os conectores à casa, né? As pessoas que estão acompanhando vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente ou para ele sobre alguma questão. Mas não deixe de meditar essa semana. Coloque em prática isso que a gente está ouvindo aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter uma meditação
sobre esse Salmos. E vai ter 4 dias de meditação. Um dia a gente já fez aqui, que é o primeiro dia. Então, lá tem mais 4 dias para você fazer. Se você quiser refazer essa meditação que a gente fez aqui, ótimo. Você já pode fazer na segunda e os outros dias vocês fazem as outras meditações. Ok? Então, essa semana você vai meditar. Coloque aí no chat se você vai meditar. Comenta aqui. Eu vou meditar essa semana e vamos com todo o gás. Amém? Então, vamos agora para o segundo momento da nossa aula. E nesse segundo momento, a gente vai aprender mais sobre a oração. E aí eu quero fazer uma pergunta rápida para você. Você que é rápido, comenta aí embaixo isso. Deus criou o homem para amá-lo. Já foi. Se você não foi rápido bastante, perdeu a oportunidade. Deus criou o homem para amá-lo. Então, Deus criou o homem para ter uma comunicação com ele, para ter um relacionamento com ele. E para a gente ter um relacionamento com alguém, precisa de quê? Uma pessoa só compõe um relacionamento? Não. A gente precisa de pelo menos 2 pessoas, não é verdade? E outra coisa que é necessário para ter um relacionamento é comunicação. É você falar, né? Você não vai estar morando na casa com uma pessoa que você nem olha na cara dela, você mantém um relacionamento com ela? Não, vocês só moram na mesma casa. Agora, se vocês têm um diálogo, que se conversa, se brinca, aí isso compõe um relacionamento. E para haver uma comunicação, é preciso que um fale e o outro escute. E aí, quando o outro estiver falando, o outro escute. Então, é necessário um vai e vem, é necessário uma troca. Porque se só eu falo aqui, só eu falo, e aí o Felipe só ouve, isso não é comunicação. Eu estou só falando e o Felipe está só ouvindo. Agora, quando eu falo e ele fala também, isso é uma conversa. Aí sim é uma troca de comunicação. Né? E como a gente acabou de entender, falou na primeira parte da aula, a meditação é o canal em que Deus fala com a gente. Né? Mas como é que eu falo com ele? Como é que eu tenho acesso para falar com ele? Será que ele me ouve de verdade? Será que ele está ouvindo ou eu fico falando sozinho para as paredes? A gente vai entender melhor isso agora. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês aqui. Eu não sei se muitos de vocês vão conhecer essa relíquia aqui. Está conseguindo ver aí? O que é isso aqui, gente? Um orelhão? Não sabe nem o que é orelhão, né? Isso aqui alguns conhecem, outros não, mas eu acho que... Não, eu acho que você já viu, né? Isso aqui é um telefone. Exatamente. Isso aqui é um meio de comunicação, que antigamente foi extremamente útil, né? Quase todas as casas tinham um telefone, mas hoje a gente tem outros meios de comunicação. Né? Ainda tem casas que tem o telefone, mas tem outros meios que a gente usa com mais frequência, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês esse aqui, que é o quê? Um iPhone. A gente não pode ter um iPhone de verdade, a gente tem pelo menos esse aqui, né, para simbolizar o iPhone. Se você não tem um iPhone assim como eu, não tem problema. É um telefone, tem a mesma função, né? Todos. E para que ele serve? Para a gente telefonar, mandar mensagem, não é? Então, é um meio de comunicação que quase todo mundo tem hoje. Não o iPhone, mas o telefone. Outro meio de comunicação também, que você pode saber, esse aqui, ó. Qual é esse meio de comunicação? O Instagram. Instagram é um meio de comunicação? Sim, né? Você consegue se comunicar com as pessoas ali através de fotos, de imagens, até lá no direct, conversar com alguém. Esse é o nosso segundo meio de comunicação. Um outro, eu acho que você não conhece esse. Olha, eu acho que esse aqui não é muito conhecido, não. Quase ninguém sabe o que é. Qual é esse aqui? WhatsApp. Rapaz, quando o WhatsApp cai, o Brasil para. Porque eu acho que todo mundo tem o WhatsApp. Hoje é um dos meios de comunicação mais utilizados, né? E esse outro aqui também muito utilizado. Sabe qual é? Facebook, né? Eu, particularmente, não gosto muito de Facebook, mas muita gente usa. E hoje ele é usado até para vendas, para várias coisas, né?
E eu tenho outro meio de comunicação aqui também, que você que trabalha, faz faculdade, usa bastante, eu tenho certeza, que é o e-mail, né? Mas para uma comunicação mais formal. Mas, poxa, professora, eu sou daquele tempo mais antigo, olha, que a gente recebia cartas, né? O tempo da Simone, assim, jamais... a Simone era jovem, isso aqui que a Simone usava, gente, professora Simone. Mas hoje também, né, é muito romântico, como a Simone mostrou no começo da aula, receber uma cartinha, poxa, muito legal. É tão raro que quando você recebe, você fica muito feliz, né? Então, tem gente que até passa um perfume para ficar mais a sua cara. Todos esses aqui são meios de comunicação que nós usamos hoje, que nós utilizamos hoje. E são incríveis, gente. É incrível, porque você consegue falar com pessoas que estão distantes, pessoas que você já não via há anos, você consegue contactar através desses meios de comunicação. E é maravilhoso. Mas ele tem uns probleminhas apenas. Sabe quando o Wi-Fi cai? Quando o 4G não está legal? Isso aí, ó, não dá para utilizar a maior parte deles, né? Quando extravia a carta, não chega. Todos esses, eles são meios de comunicação falíveis, eles são falhos, né? E outra coisa, eles não nos permitem conversar com a pessoa que é mais importante na nossa vida. Ele não nos dá um acesso direto àquele que nos criou para comunicar com ele. Esses meios de comunicação, eles não nos dão acesso ao Pai. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma nova rede social para lhe mostrar. Que ele é infalível. Ele não fica ultrapassado. E ele está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E olha a surpresa. Não precisa de Wi-Fi nem de 4G. Você não acredita não, né? É inacreditável esse meio de comunicação, criado há anos e anos e anos atrás. E que nunca ficou obsoleto. Que é, se você adivinhar aí, você sabe o que é isso? A oração. É, exatamente. A oração. A oração é a forma de a gente conversar com o nosso Deus. A forma de uma linha direta entre o ser humano e Deus. Você não precisa de nada mediando isso. Você mesmo pode conversar com Ele, pessoalmente. E como é que funciona isso? Eu vou usar aqui para vocês o exemplo do telefone. A comunicação com Deus é como se fosse um telefone, né? Aqui, quando a pessoa está falando com você aqui, ó, você só ouve, né? Você ouve que ela está falando. Esse momento é representado pelo quê? Que a gente já falou hoje. Exatamente, a meditação. Quando você está aqui, ouvindo a voz de Deus, entendendo o que Ele quer falar para você. Aí, quando termina, você desliga o telefone? Não. Você consegue falar com Ele agora aqui. Aqui, ó, no emissor, é quando você fala com Ele. É como se você estivesse conversando com um amigo. Seu amigo fala e você fala também. O seu amigo responde, depois você responde também. Assim que a gente se comunica com Deus. Não é uma forma mirabolante. Não é um show que a gente tem que fazer para Deus se apresentar a nós. Não. É você no seu quarto, você fala, Deus, poxa, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa meditação, por essas coisas que eu aprendi. É uma conversa que você tem com Deus. Dandara, impossível isso. Como é que o Deus Todo-Poderoso vai ter tempo para falar comigo? Sim. E Ele tem todo o tempo do mundo para falar com você. E olha só como é que Deus, sendo tão poderoso, Ele é tão simples na forma de se comunicar. Lá em Provérbios 15, 8, diz assim, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. E o que esse sacrifício dos ímpios quer dizer? Os esforços, as tentativas de comprar a Deus ou chamar a sua atenção, fazendo shows, fazendo coisas mirabolantes. Deus, Ele é simples. Olha como é que o versículo termina. Mas a oração do justo o agrada. Essa comunicação direta com Ele,
o agrada. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer se comunicar com você. E a oração é como você fala com Deus. Você viu como é incrível o relacionamento com Deus? Deus fala com você e você pode falar com Deus também. A Dandara falou aí do versículo de Salmos 15, 8, que fala que Deus, Ele tem prazer, Ele gosta de ouvir a sua voz. Ele gosta quando a gente fala com Ele. E aí você pode pensar assim, mas como que eu, uma criatura, posso ter acesso aos ouvidos do Criador? A Bíblia diz que nós temos acesso a Deus através de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Mas você sabia que antes não era assim? Antes, para você chegar na presença de Deus, precisava de um sacerdote. E ele ia lá no templo, no lugar chamado Santo dos Santos, e aí ele levava o pedido do povo. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que aquele véu era um véu que separava. E esse véu não era um véu igual o véu de noiva, não. Era um véu grosso. E quando Jesus morreu, aquele véu rasgou de cima a baixo. E sabe o que significa? Que agora nós podemos, através de Jesus, ter acesso ao coração de Deus, ter acesso a Deus. A gente não precisa de nenhum sacerdote, a gente não precisa de um pastor, a gente não precisa de alguém específico para falar com Deus. Basta a gente falar. Deus tem ouvidos para nos ouvir e Ele gosta. Quem é pai, quem é mãe aí sabe que gosta de ouvir o seu filho falando, né? Gosta de quando o seu filho para conversar com você. E olha só, Deus também. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Deus, você passa a ser filho de Deus. Em Romanos 8:15, tem um versículo assim que ele é lindo. Ele fala bem assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que é Abba Pai? Abba Pai significa papai, paizinho. Deus é o teu pai. Se você entregou a sua vida para Jesus, Deus é o teu pai. E Ele quer te ouvir. Ele quer falar com você através da Bíblia, da palavra dEle, da palavra de Deus. Ele fala com você, mas Ele quer te ouvir. Lembra do versículo que Ele gosta de ouvir você? E você sabia que Jesus, ele orava, ele se afastava das pessoas por um tempo e ele ia lá e orava. Certa vez, ele orou a noite toda. E quando os discípulos encontraram com ele, os discípulos falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. E foi isso que Jesus fez. Nos ensinou como não orar e como orar. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Eu vou abrir o meu também aqui. Mateus, capítulo 6. Lá no verso 5. Vamos ler o verso 5. O verso 5 diz bem assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então, o seu pai, que vê você no secreto, o recompensará. Conclusão. O que Jesus está ensinando aqui? A como não orar. Quando você for orar, você não precisa orar para se amostrar, para mostrar para todo mundo que você sabe falar, que você sabe orar. Não, vá para um lugar, vá para o seu quarto, feche a porta. Talvez você more com várias pessoas, né? E esse quarto, esse lugar secreto, pode ser até o banheiro. Eu várias vezes fui para o banheiro para orar, para ter aquele momento só eu e Deus. E é isso que Deus está pedindo. Separa um tempo para falar comigo, para estar sós comigo. Não precisa você se amostrar. Ele fala também que a gente pode falar de forma normal. Você fala com um amigo usando palavras eloquentes.
Não, né? Você fala normalmente com um amigo seu. Deus é seu amigo, Deus é o seu pai. Então, quando você for orar, separa um tempo com Deus, fale com Ele como você fala com um amigo. E outra coisa, não ore para se mostrar. Ele fala, o versículo fala, né? Quem ora assim já recebeu a recompensa. Agora, quando você vai para o secreto com seu pai, é Deus que vai te recompensar. Vamos lá. Olha o verso 7 e 8, diz assim. Deus mostrou para a gente como não orar, né? E aí ele continua. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aí você já pensou, mas se Deus sabe, por que eu tenho que falar? Lembra que Deus gosta de ouvir a nossa voz, ouvir a nossa oração? Deus sabe o que a gente vai pedir, Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele quer ouvir, Ele quer nos ouvir. E a gente não precisa, como o versículo fala, ficar repetindo a mesma coisa, Tu já pensou uma criança no colo do pai falando, pai, eu quero. Essa menina é doida, né? Essa menina está maluca. E às vezes a gente faz isso com Deus, fica repetindo várias vezes. Jesus está nos ensinando que não é para fazer isso, é para a gente falar com Ele, e Ele vai ouvir. Deus é o nosso Pai, Ele sabe do que a gente precisa, mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa oração. Bem, orar, a Dandara já falou isso, né? É algo bem simples, é falar com Deus, como você fala com o seu pai, como você fala com um amigo. Isso é orar, orar é falar com Deus, não é nada muito específico, orar é isso, é falar com Deus. E aí, Jesus ensinou aí como a não orar. Agora, Jesus vai começar a ensinar para a gente a como orar. Olha aí o verso 9. Jesus fala bem assim. Vocês orem assim. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus afirma que o Pai é nosso. Esse Pai aí que Jesus estava orando é o mesmo Deus, é o mesmo Pai que temos eu e você. É Deus, ele fala que o Pai, ele é nosso, é o nosso Pai. Ele já afirma, ele já começa a oração afirmando quem é Deus, que é o nosso Pai. No verso 10 ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos entender um pouquinho o que Jesus quer ensinar com a gente, né? O Filho de Deus, ele tem que alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Deus, ele não é um Papai Noel, ele não é um gênio da lâmpada, que ele vai fazer tudo o que você pede. Você que é pai ou mãe aí, você dá tudo o que o seu filho quer? Se você dá, você está cometendo um grande erro na vida do seu filho. Nós não damos para os nossos filhos tudo o que eles querem, mas aquilo que eles precisam. E sabe, Deus é o nosso Pai. Ele também vai fazer isso conosco, né? Se você pedir um carro, digamos, você pediu, Deus me deu um carro. Mas esse carro vai te afastar de Deus, vai te afastar da comunhão com Deus. Tu acha que Deus, sendo um pai amoroso, um pai que te ama, tu acha que ele vai te dar o carro? Não, ele não vai te dar. Ele vai dar aquilo que você precisa. Então, quando essa oração nos ensina a alinhar as nossas vontades com as vontades de Deus. Vamos lá para o verso 11? Verso 11 fala assim, dá-nos hoje o pão de cada dia. Aqui Jesus está nos ensinando a não ficar ansiosos. E é difícil para a gente, ainda mais nos dias atuais. Deus fala, eu conheço as tuas necessidades. Não precisa ficar ansioso, não. Não precisa ficar desesperado. Sou eu que supro as tuas necessidades. É isso que Jesus está nos ensinando. No verso 12, ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Todos os dias a gente precisa fazer uma faxina espiritual, de pedir perdão a Deus por aqueles erros que a gente ainda comete, que é difícil a gente parar de cometer, e Deus fala para a gente pedir perdão e, ao mesmo tempo, perdoar, tirar qualquer mágoa do nosso coração, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Deus já nos deu o maior dos perdão, não foi? A gente já errou muito com Deus e, mesmo assim, Ele nos perdoou. E, sabe, Jesus quer que a gente também perdoe os outros. Verso 13 fala assim, olha só a primeira parte. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, tentar é você querer fazer algo de errado. Isso é tentação. E todo mundo passa por isso. Todo mundo vai ser tentado em alguma coisa. Jesus também foi.
Mas o versículo fala para a gente não cair, pedir de Deus, Deus me ajuda, estou sendo tentado nessa área, me ajuda a não cair em pecado, a não cometer o erro e desagradar o teu coração. E aí Jesus finaliza bem assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém significa concordo, ou seja, então quando alguém estiver orando, aqui na igreja a gente faz assim, quando alguém está orando, os outros ficam calados ouvindo a oração. E se você concorda com a oração, aí você diz amém. Como você já percebeu, essa oração é bastante conhecida como o Pai Nosso. E talvez você não saiba, mas Jesus queria mostrar nesse contexto essa oração como uma conversa, como orar, como se fosse uma aula. E muitas vezes algumas pessoas usam isso só faz essa oração como repetição. E como a gente aprendeu, Deus não quer repetições, não quer falar coisas repetidas. Ele usou esse exemplo para itens, coisas que nós precisamos orar. E uma coisa muito importante que nós precisamos fazer é criar hábitos de oração. Então, você pode separar, como a Simone falou, de você separar um local, um horário que você pode orar e criar o hábito de ter horários você pode começar a orar com 5 minutos, depois 10 minutos. E por quê? Porque é muito importante a gente ter esse momento de oração, a gente de falar com Deus. E com certeza, gente, isso é muito bom para a nossa vida. Isso faz bem para a gente, porque lá, nesse momento, você pode falar o que você está sentindo, o que você está feliz, ou no momento de tristeza, você pode falar isso para Deus. E não tem limite de tempo, não tem limite de conversa, você pode ser bastante sincero com Deus. A gente queria dar para você um presentinho. Aí na descrição, ele vai ter um caderno de oração. É esse caderno aqui, ó. Você pode imprimir e fazer desse formato. E isso daqui não é uma coisa obrigatória, não é algo sagrado. É apenas uma ferramenta que vai ajudar você a ter dias de orações, saber sobre o que você pode orar. E aqui está distribuído em vários dias. Você pode ver aqui, segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias você pode orar por alguma coisa. Então, se você quiser, você baixa aí, imprime, e você pode usar isso como um método para você orar. Então, vamos revisar nossa aula. Eu quero passar aqui com você algumas perguntas que vai ajudar a lembrar da aula. Então, eu vou fazer 9 perguntas e você vai me responder. Você vai responder aqui no comentário. Você vai falar sim ou não, beleza? Eu vou fazer 9 perguntas. E aí você responde só com sim ou não. Aí você responde aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é: meditação bíblica é esvaziar a mente? Você coloca aí. Respondeu? Então não é esvaziar a mente. Segunda pergunta é: meditação bíblica é encher a mente com a palavra de Deus? Sim ou não? Respondeu? É claro que sim, gente. É encher nossa mente com a palavra de Deus. Terceira, memorizar é essencial, porque assim minha mente tem o que ruminar. Sim ou não? Respondeu? Sim, gente, a gente memoriza e a gente tem informações para a gente ficar analisando na nossa mente. Quarto, basta ler um versículo, fechar a Bíblia e esquecer o que li. Sim ou não? Sim? Não, é claro que não, gente. Quem dera fosse assim, né? A gente aprenderia muito mais rápido. Mas não, a gente tem um tempo, se dedica, se inclina. Quinto, para praticar, eu tenho que tirar uma lição específica. Sim ou não? Sim, a gente vai tirar uma lição, como a gente pode colocar em prática. Sexto, para orar, eu tenho que usar palavras especiais e pedir a ajuda de alguém qualificado. Será que eu tenho que pedir ajuda do pastor para orar? Para ele orar por mim? Não, você pode orar. Então, você bota aí não. Você pode falar com Deus palavras simples e você não precisa de ninguém. Você pode falar diretamente com Deus. Sétimo, Deus gosta de ouvir minhas orações. Sim ou não? Sim, você pode falar para Deus quanto você quiser, que Ele gosta de ouvir sim suas orações. Oitavo, posso falar com Deus sobre qualquer assunto. Sim ou não?
Será que ele quer ouvir aqueles assuntos cabeludos da minha vida? Sim, Deus, você pode ser totalmente sincero com Deus. E o nono, meditação, é ouvir Deus falar. E oração é eu falar com Deus. Sim ou não? Sim, a meditação, Deus fala comigo, e a oração, eu falo com Deus. É isso, gente. Parabéns para você que acertou todas as perguntas. Fique com Deus e uma ótima semana para você. É isso aí. Na aula de hoje, a gente aprendeu como ter acesso aos pensamentos de Deus que estão aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, através da meditação. Nós vamos aprender a pensar como Deus. E aí a gente aprendeu também a se comunicar, como falar com Deus, que é através da oração. Aprendemos que orar é falar com Deus, assim como você fala com um amigo, uma pessoa que você ama, porque Deus é o nosso Pai. E durante essa semana, você vai meditar, você vai falar com Deus, separar um tempo para falar com Deus. E, gente, a gente não está ensinando aqui religião. Não, nós estamos ensinando aqui um relacionamento com Deus. Como é que você pode ter esse relacionamento? De você ouvir e você falar com Deus. Tudo bem? A sua tarefa da semana é ler o livro da página 33 até a página 46 e fazer os seus exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Tchau e até semana que vem.